Tendo sido constatado a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3 do regime interno, convoco para as 14h30, sessão extraordinária, com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 1397/2007. Projeto de lei 1040-2007. Projeto de lei 753/2006. Projeto de lei 1080/2007. Projeto de lei 52-A/2007. Projeto de lei 489/2001. Projeto de lei 728/2006. Projeto de lei 1187/2007. Projeto de resolução 71/2007. Projeto de resolução 40/2003. Projeto de lei complementar 37/2007. Projeto de lei complementar número 49/2007. Projeto de lei 867/1990. Projeto de lei 977/2006. Projeto de lei 1129/2007. Projeto de lei complementar 42/2007. Projeto de lei 980/95. Projeto de lei 467/97. Projeto de lei 1372/2003. Projeto de lei 2190/2004. Projeto de lei 399/2005. Projeto de lei 768/2006. Projeto de lei 926/2006. Projeto de lei 1094/2007. Projeto de lei 1122/2007. Projeto de lei 1131/2007. Projeto de lei 1194/2007. Projeto de lei 1207/2007. Projeto de lei 1236/2007.
Projeto de Lei 1252/2007, Projeto de Lei 1256/2007, Projeto de Lei 1260/2007, Projeto de Lei 1330/2007. Projeto de Lei 1340/2007, Projeto de Lei 1356/2007, Projeto de Lei 1361/2007, Projeto de Lei 1368/2007, Projeto de Lei 1378/2007, Projeto de Lei 1400/2007, Projeto de Lei 1470/2007, Projeto de Decreto Legislativo 219/2007. Projeto de Decreto Legislativo 225/2007. Projeto de Decreto Legislativo 227/2007. Projeto de Decreto Legislativo 240/2007. Havendo número legal, e convocamos a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens. Dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador e primeiro secretário, Luiz Carlos Ramos, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 101ª sessão extraordinária de 2007, de dezembro de 2007, 7 de dezembro de 2007. Presidência do senhor vereador Aloysio de Freitas, presidente. Às 18h15, com a presença dos senhores vereadores Adilson Pires, Paulo Serri, Silva Ponte, Átila Nunes Neto, Cláudio Cavalcante, Jorginho da SOS, Pastora Márcia Teixeira, Leila do Flamengo, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Roberto Monteiro, doutor Carlos Eduardo, Patrícia Murim, Becardino, Charbel Zaire, João Cabral, Lilian Sá, professor Célio Parelli, Aloysio de Freitas, Renato Moura, Rogério Bittar, Rubens de Andrade, Nereide Pedregal, Carlos Bolsonaro, Luiz Antônio Guaraná, Tereza Berg, Carlos Caiado, Romualdo Boaventura, Luiz André Deco, Pedro Porfírio, Omar Coelho, Luiz Carlos Ramos, André Gouveia Vieira, Sami Jorge, Wilson Leite Passo, 35, assume a presidente o senhor vereador Aloysio de Freitas, presidente. Encerra a sessão às 18h20. Aprovada a ata, passo à ordem do dia. A presidência suspende os trabalhos para confecções do avulso. Está reaberta a sessão. Tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, Projeto de Lei 1397/2007, mensagem número 127/2007, de autoria do Poder Executivo, que declara como de especial interesse social para fins de produção de habitações para a população de baixa renda, a área de Marechal Hermes e da outras providências. Na orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão.
Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Nominal. Vereador Guaraná, retira. Fica dispensada a redação final. Matéria segue em autógrafo. Em tramitação especial em regime de prioridade, em segunda discussão, em primeira sessão, redação dos vencidos. Projeto de lei número 1040-A de 2007, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, SMPD, e dar outras providências. No orador inscrito, voltará em segunda discussão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto de lei número 753 de 2006, de autoria do senhor vereador Cláudio Cavalcante, que proíbe a realização de cirurgia de extração de garras de felinos, onicotonia do município do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria já está em votação. Requer quórum de maioria absoluta. Os postos já estão disponíveis para os senhores vereadores. É do pessoal para não votar. Cláudio, chama a André ali para votar. A presidenta vai encerrar a votação. Presente votando 26. O projeto está aprovado. Dispensada a redação final. Segue o autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação, projeto de lei 1080 de 2007, de autoria da senhora vereadora Silva Pontes, que estabelece normas gerais e critério básico para a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências e idosos, com mobilidade reduzida em banheiros públicos. A matéria já está em votação. Quer quórum de maioria absoluta para a aprovação? Para encaminhar. Os postos de votação estão disponíveis.
Está encerrada a votação. Presente votando 26 vereadores. O projeto está aprovado. Foi dispensada a redação final. Pela ordem, senhor presidente. Segue ao autógrafo. Pela ordem. Comunicação de liderança, vereador Leomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos dessa sessão, nobre vereador Luiz Carlos Ramos, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. A comunicação de liderança que eu faço, senhor presidente, eu gostaria de ser, pelo menos, ouvido pela presidência dos trabalhos. O que acontece é o seguinte, há uma semana, esta casa aqui aprovou um PDL que tornava sem efeito a resolução 959. E até hoje não foi publicado no DCM. Então, a gente está querendo exatamente que a mesa diretora providencie, porque a partir do dia 18 já começam os conselhos de classe. E os conselhos de classe estão totalmente sem referência, porque tem uma lei aprovada por esta casa, só que precisa ser exatamente publicado a sua aprovação. Ô vereador, a mesa diretora está dentro do prazo regimental do presidente, está trabalhando, já está tudo certo para ir para a mesa, para ele assinar, só que tem um acúmulo muito de trabalho, muitas votações e não tem dado conta para andar mais rápido. Tá legal, mas eu faço um apelo à mesa diretora, porque é uma matéria importante, entendeu? É a referência exatamente para a ação dos professores e diretores de escola que começam o conselho de... A diretora e a presidência está preocupado com isso também, está atento. Tá, obrigado. Sensível a esse tema, tá bom? Obrigado. Com a palavra pela ordem, o vereador Carlos Caiado. Senhor presidente, senhora vereadora e vereadora, verdade, questão de ordem, senhor presidente, para justificar a minha ausência, que ontem mesmo, junto com o vereador Jorge Mauro, o vereador Átila Nunes, Silvia Pontes, tivemos na Convenção Nacional do Partido Democratas, que, graças à importância que o partido tem com a cidade do Rio de Janeiro, foi reconduzido à presidência o nobre deputado federal Rodrigo Maia, que representa o que nós estamos precisando na política, que não só pela idade, mas a renovação através da competência, e o deputado Rodrigo Maia, à frente do partido, pôde bater de forma sólida a importância da votação ontem da CPMF, de hoje, madrugada. O Partido Democrata manteve a sua base firme e foi até o final e não foi de maneira alguma manipulado pelo governo Lula. E manteve essa posição e a luta, que na verdade é uma luta de todos do Brasil, da população brasileira, e o Partido Democratas, com a convenção ontem, pôde novamente demonstrar para a nação brasileira e principalmente para a cidade do Rio de Janeiro, que tendo um deputado federal do estado do Rio de Janeiro, vê a importância que a cidade do Rio de Janeiro volte a ser, como vendo sendo valorizada pela política brasileira dos partidos que temos no nosso Brasil. Então, essa era a minha questão de ordem. Parabenizar o deputado federal Rodrigo Maia, que foi o deputado federal que eu tive a oportunidade de apoiar em 2006, que está nos defendendo, e também parabenizar os democratas, que reconduziu um político do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Jorge Mauro. Senhor presidente, senhores vereadores, a palavra do nobre vereador Carlos Caiado, traduz o que é um trabalho de um deputado federal e que tem nos vereadores a responsabilidade de conduzi-lo. O deputado federal Rodrigo Maia, hoje, presidente nacional, ele agradece a bancada e aqueles que não tiveram aqui, não puderam comparecer até por questão
de ter o compromisso com o governo de manter as questões pertinentes à nossa cidade, ele manda congratulações e agradecimento, porque se hoje ele chegou aonde está, fruto de uma bancada que trabalha pela cidade, e os vereadores que não puderam ficaram aqui dando suporte ao que seria votar na nossa cidade. A cidade do Rio de Janeiro é uma das cidades mais importantes e os vereadores sabem e entendem disso. Por isso, não puderam comparecer, mas ele entende essa situação. Todos nós que somos do DEM, cada um tem que fazer uma parte, e é assim que a gente constrói um partido com um pouco mais de dignidade. Acho que ninguém tem mais mérito que o outro. Acho que todos os vereadores têm que ser reconhecidos por estar lutando e construindo um novo partido, que é o Partido dos Democratas. Obrigado a todos os vereadores. Esse é o nome do nosso presidente nacional, Rodrigo Maia. Mas falando nessa matéria, Guaraná, que quer votar, nós estamos apresentando um projeto aqui que ele autoriza a doação do parâmetros especiais de construção dos hospitais pediátricos, cardiológicos de Botafogo. Eliomar, você que é uma das pessoas que tem a maior consideração dos parâmetros urbanísticos da nossa cidade, eu entendo que a Tereza Berg, ela colocou, esse projeto é um projeto, assim como a vereadora Patrícia Amorim, né, nesse projeto nós entendemos que existe até uma emenda da nova vereadora para a gente manter, porque se você vê bem e vê no corpo do projeto, esse é um projeto que vai beneficiar as pessoas que ali necessitam desse hospital. Então, seguindo a orientação do líder da minha bancada, que me deixou essa responsabilidade de aprovar essa matéria, eu queria que os vereadores do DEM prestassem atenção para a gente votar unido e pedir a colaboração das outras bancadas que se atessem a um projeto de interesse da população da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, senhores vereadores. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei complementar número 52A de 2007, de autoria dos senhores vereadores Paulo Serri, Dr. Jarinho e Dr. Carlos Eduardo, que autoriza a doação de parâmetros especiais para a construção de hospital pediátrico de cardiologia em Botafogo, 4ª RA, e da outras providências. Não há orador inscrito. Encerrada a discussão, em votação. Contra aí, ó. Guaraná não quer votar contigo, não. Contra aí, ó. Guaraná não quer votar contigo, não. Contra aí, ó. Guaraná não quer votar contigo, não. Vereador Guaraná. Está encerrada a votação. Presente, votando 26 vereadores. O projeto está aprovado. Dispensada a redação final. Segue o autógrafo. Para a declaração de Para a voto. declaração de voto, o vereador... Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu fiz questão de fazer essa declaração de voto porque inicialmente eu tinha colocado o meu voto não a esta matéria. E por que eu tinha colocado o voto não? Porque o bairro de Botafogo é exemplo na cidade do Rio de Janeiro de caos urbano. Não comporta mais um empreendimento. Lá tem o Doutor Eiras, lá tem o Samaritano, que inclusive essa casa aqui aprovou absurdos, que era exatamente
de acordo com a legislação, que não podia construir hospitais acima de um determinado número de pavimentos, mas podia construir hotéis. Eles apresentaram um projeto para a construção de hotéis e depois fizeram a transformação de uso. Fizeram a construção de hotéis com aqueles elevadores que andam a 0,5 km por hora, entendeu? Quer dizer, então, por quê? Porque não comporta a infraestrutura existente no bairro de Botafogo, que é onde eu moro, entendeu? A infraestrutura não comporta demanda de mais empreendimentos. Entretanto, a nobre vereadora Andréa Gouveia me fez mudar o voto, dizendo que a finalidade da mudança desses parâmetros da construção em Botafogo era por causa da oportunidade de se aproveitar todo um equipamento do procardíaco e, com isso daí, beneficiar as ações desta instituição, que é uma instituição filantrópica e que tem como finalidade o atendimento a crianças carentes, no caso de pediatria e também no caso de cardiologia, entendeu? Então, foi isto que fez eu mudar o voto. É por isso que eu queria fazer essa justificativa. Pela ordem, senhor presidente. Para a declaração de voto, a vereadora Andréa Gouveia. Presidente, eu quero agradecer ao vereador Stepan Nessessian, ao vereador Eliomar Coelho, que sei que tem uma posição firmada, e eu concordo com eles. Acho que realmente nós não podemos ficar a cada momento mudando legislação urbanística e prejudicando bairros que já estão saturados. O próprio plano diretor, ele orienta ali a preservação da Zona Sul. Não é uma área para ser incentivada a construção, mas acho que nós estamos fazendo o bem. Nós estamos possibilitando a uma lutadora, que é a doutora Rosa Célia, uma médica pediatra, cardiologista pediatra, que há anos luta para poder dar um atendimento decente às crianças pobres que não conseguem ser atendidas como precisam ser, com a tecnologia e o apoio que o Hospital do Coração ali situado poderá dar a elas. Então, na verdade, nós estamos aproveitando instalações e infraestrutura para atender as crianças que não têm onde ser atendidas. Eu acho que é uma luta e uma decisão justa em prol das crianças pobres da cidade do Rio de Janeiro. Agradeço a esse coração enorme que o vereador Eliomar possui e que não resistiu a esse apelo da doutora Rosa Célia. Muito obrigada pelo voto favorável. Pela ordem. Com a declaração de voto, a vereadora Tereza Berg. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, eu apresentei uma emenda a este projeto que é da maior importância, a criação do Hospital Cardíaco da Criança. A minha emenda foi exatamente no sentido de preservar aquele espaço para a criança cardíaca. Tive toda uma preocupação, porque hoje esta instituição é presidida por uma pessoa da maior seriedade, que é a doutora Rosa Célia, mas, como eu digo sempre, os homens passam e as instituições ficam. Então, quem me diria que amanhã nós poderíamos ter um presidente naquela instituição que não atendesse aquilo que ela se propõe hoje. Foi exatamente por essa razão que eu emendei o projeto. Num primeiro momento, a doutora Rosa Célia não entendeu muito bem, mas fiz chegar ao conhecimento dela, falei com ela pelo telefone e concluímos que esta era a melhor maneira de preservar o Hospital da Criança Cardíaca. Muito obrigada.
Para a declaração de voto, o vereador Jorge Mauro. Senhor presidente, líder do meu partido que acaba de chegar, queria agradecer aos vereadores que estavam aqui junto nessa bancada, mas o Serri tem uma maneira de agir, eu acho que nós devemos ter outra e adotar uma maneira, como a Tereza já colocou a Leila, você tem que ter uma maneira de estar junto. Acho que existem matérias, nós vereadores, a gente não tem que ficar chamando os vereadores. Se a gente sabe que o vereador não está aqui dentro, nós já vamos ter. Essa matéria, quando a Andréia parabenizou o pessoal dela que aprovou, eu parabenizo nós, né, que entendemos a necessidade dos hospitais, sem ser só as pessoas citadas pela Andréia. Todos os vereadores, inclusive o Guaraná mudou de posicionamento a respeito dessa matéria, é porque entendemos que da necessidade da construção nessa matéria. Então, queria agradecer ao Guaraná. A bancada a gente já faz por entender que nós votamos coesamente matérias pertinentes que nós discutimos antes, mas, e também, ao mesmo tempo, agradecer também a Patrícia Amorim, também entendeu e de pronto entendia, Paulo Serri, que esse projeto era fundamental. Então, nós, vereadores da cidade do Rio de Janeiro, não só aqueles citados pela vereadora Andréia, entendemos a necessidade de aprovar essa matéria. Para a declaração de voto, o vereador Paulo Serri. Não, senhor presidente. É pela ordem, porque infelizmente... Pela ordem? Isso. Pela ordem, o vereador Paulo Serri. Senhor presidente, senhores vereadores, bora. As minhas palavras são de... Ô, Paulo Serri, dá para você aguardar que tem na ordem, tem outro na declaração de voto. Aí depois você entra, tá? Aí o próximo orador, é Lília Sá, próxima... Primeiro quem está pedindo declaração de voto, depois ordem do dia. Pela ordem. Eu gostaria de parabenizar ao vereador Paulo Serri, doutor Jarim e doutor Carlos Eduardo. Eu, como presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós sabemos da importância desse projeto para as crianças que são cardíacas. Deveria ter até, não é só um hospital, deveria ter um hospital para atender só crianças. Recentemente, eu estive no Hospital Carlos Chagas com 2 denúncias. A primeira foi que uma menina foi estrupada com apenas 8 anos de idade e a outra teve as suas partes íntimas queimadas com uma colher quente. Então, são violências que as nossas crianças têm sofrido, e não tem um hospital, doutor Carlos Eduardo, especializado nisso, a não ser aquela maternidade que trata de crianças vítimas de abuso sexual. Então, se nós podemos ter um hospital para a criança cardíaca, o senhor sabe como essa matéria, é uma matéria muito delicada, nós não temos um atendimento especializado. Então, eu parabenizo a sua atuação, dos vereadores que votaram, porque a criança tem que ter vez em tudo, já que a criança é tão esquecida. Parabéns a todos. Muito obrigado. Para a declaração de voto, doutor Carlos Eduardo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na verdade, a minha declaração de voto é mais no sentido de agradecer aos colegas e dizer que, certamente, na confecção desse projeto, não se pensou em nenhum momento que haveria uma especulação imobiliária no bairro de Botafogo. Doutora Rosa Célia é uma excelente profissional, uma expoente da cardiologia do Rio de Janeiro e vem desenvolvendo um trabalho sério, um trabalho árduo, frente à sua instituição, e esse projeto vai simplesmente ajudar a diminuir o sofrimento de crianças que estão há anos em filas de cirurgias. Vai diminuir o sofrimento de pais e mães que não sabem o que fazer com seus filhos que têm uma doença de coração. Só um pai e uma mãe que tem um bebê em casa com uma doença de coração
sabe o sofrimento que é de encontrar um atendimento, de encontrar um hospital que faça cirurgia, de encontrar uma alma amiga que dê o legítimo amparo. Então, muito obrigado a essa Casa de Leis por ter aprovado esse projeto e por dar oportunidade a essas crianças de ter uma vida muito mais longa. Muito obrigado, senhor presidente. Pela declaração de voto, a vereadora Patrícia Amorim. Senhor presidente, apenas para me juntar aos que me antecederam, no sentido de parabenizar não só os autores desse projeto, como a doutora Rosa Célia, que é uma mulher batalhadora, vencedora, uma pessoa que tem um coração enorme. Eu a conheço há muitos anos, conheço seu trabalho, recebo alguns alunos de natação numa situação pós-operatória, recomendados por ela. Ela realmente é uma pessoa que merece todo o nosso apoio e toda a credibilidade para que esse projeto fosse aprovado. Portanto, não só votei favorável, como queria também mandar um abraço para a doutora Rosa Célia, e tenho certeza que seus filhos, o Pedro e a Mariana, devem estar muito orgulhosos de mais uma vitória, de mais uma conquista dessa pessoa extraordinária e maravilhosa que é a doutora Rosa Célia. Então, apenas para dar esse meu depoimento com todo o carinho do mundo a essa mulher vencedora. Muito obrigada. A palavra pela ordem, o vereador Paulo Serrino. Agradecer a todos os senhores vereadores que deram uma demonstração de quando se trata do interesse público, desaparece a cor do partido, desaparece a divergência até mais profunda que possa existir. Agradeço aqui ao nobre vereador Jorge Mauro, que na função de líder da bancada, no momento da votação, nos deu uma ajuda muito grande. Eu tive um compromisso com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, às 4 da tarde, e estava voltando para cá, muito ansioso, sabia que o projeto ia entrar em votação. E esse projeto, na verdade, não fui eu quem o concebeu. Esse projeto nasceu de um encontro da doutora Rosa Célia com o prefeito da cidade. Ela levou ao prefeito a necessidade que tinha de expandir a sua obra, expandir o seu trabalho, que nada mais é do que oferecer oportunidade de sobrevida àquelas crianças pobres que têm afecções cardíacas, que necessitam de intervenção cirúrgica e que não são cobertas pela rede privada nem pelos planos de saúde. E às vezes nem pelo SUS. À porta da doutora Rosa Célia se fazem filas de crianças desprotegidas, desabrigadas, com as suas mães, com os seus filhos no colo, à procura de um remédio caríssimo que só essa sacerdotisa da medicina oferece. Então, o prefeito disse à doutora Rosa Célia que precisaria de uma lei na Câmara Municipal para que se fizesse as modificações que ela precisava para que uma área que foi doada a ela pudesse ser ali levantado uma extensão do seu projeto, o Procriança Cardíaco. Então, eu fiz a lei em companhia dos meus companheiros, doutor Carlos Eduardo, doutor Jarim, 2 médicos, fiz questão que eles me acompanhassem nessa empreitada para cobrir essa matéria da importância da presença de 2 médicos da casa. E quero agradecer profundamente os companheiros que se empenharam aqui, nobre companheiro Eleomar Coelho, que havia votado não e que foi convencido pela vereadora Andréa Gouveia a mudar seu voto, enfim, a todos aqueles que entenderam a importância e votaram a favor. Estejam certos que deram um voto à cidade, deram um voto de reconhecimento a uma mulher brava, a uma cientista da medicina brasileira,
uma mulher devotada às crianças mais pobres e deram certamente um sopro de vida em vários pequenos corações, que a partir de certamente daqui a 6, 7, 8 meses, um ano, já poderão ter esperança de viver. Quero dizer aos senhores que a doutora Rosa Célia me disse que apenas dependia dessa votação para começar o seu empreendimento. Pela sua credibilidade, pela confiança e pela respeitabilidade que o seu nome tem, a doutora Rosa já tem os recursos necessários a iniciar e concluir o investimento do seu novo hospital, oferecido por empresas, por amigos, por gente que já se utilizou dos serviços dela. Aquela mulher pequena em estatura e grande naquilo que faz, certamente retribuirá, dará à cidade a devolução em serviços, em vida e como sempre tem feito durante a sua carreira médica. Muito obrigado à casa, obrigado presidente, e é um momento de muita alegria, de muita emoção para todos nós. Pela ordem, a vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, eu tive a honra de homenagear, há uns anos atrás, a doutora Rosa Célia. E antes eu já conhecia o trabalho que ela faz de cardiologia de crianças. E a doutora Célia é homenageada no mundo inteiro pelo seu trabalho, uma cardiologista altamente conceituada, mas que tem uma dedicação às crianças que não têm acesso ao hospital e à clínica particular. Eu acho que quando a Câmara abre exceções para que haja oportunidade de ampliação de um hospital que tem uma finalidade social da maior importância, a Câmara está de parabéns e nós temos que ter a consciência de sempre votar o benefício da população da cidade do Rio de Janeiro. Eu quero aproveitar e homenagear o meu partido por ter a meta hoje de meio ambiente e qualidade de vida para o planeta Terra, para o Brasil e para o Rio de Janeiro. E também parabenizar o deputado Rodrigo Maia, que um carioca tão jovem conseguir alcançar uma posição tão brilhante como presidente de um partido nacional do porte dos democratas. E também ao prefeito César Maia por lançar hoje um livro que é no coração do Brasil e que ele faz uma análise deste país que sonha com um futuro melhor. Eu acho que a colaboração em que os políticos do Sudeste se destacam na participação não só do Rio de Janeiro como brasileira, isso é de extrema importância para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Pela a vereadora Silvia Ponte. Boa tarde, presidente. Eu não podia deixar de manifestar, com relação ao projeto de lei dos vereadores Jairinho, Carlos Eduardo e o Paulo Serri. Eu estive visitando essa casa, essa clínica cardiológica, tive o prazer de conhecer a doutora Rosa e realmente é um trabalho brilhante que ela faz. No dia que eu cheguei, ela não sabia que eu estava indo lá, a casa estava superlotada. Então, não podia deixar de votar junto com os colegas, uma vez que eles entenderam da importância da ampliação dessa clínica, onde vai beneficiar realmente as crianças cariocas com problemas cardiológicos. Obrigada, presidente. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei
número 489/2001, de autoria do senhor vereador Guaraná, que proíbe o pouso e decolagem de voos comerciais regulares no aeroporto de Jacarepaguá. O substitutivo número 1 vai ao arquivo com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Substitutivo. Não há orador inscrito. Encerrada a discussão, em votação. Todos os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. Vai ao autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 728/2006, de autoria da senhora vereadora Verônica Costa, que torna obrigatória todas as salas de exibição de filmes e cinema a manter a iluminação da mesma até o início da película anunciada em seu cartaz. No orador inscrito, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. Vai ao autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que considera de utilidade pública /Lerta, Associação Civil Comunitária. Não há orador inscrito. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. Segue ao autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, em quinta sessão, emenda 5/5, projeto de resolução de número 71/2007, de autoria da Comissão de Justiça e Redação e Comissão Especial, que altera o artigo 8 da resolução número 1052/2006, visando a prorrogação do prazo do parecer das emendas e sugestões apresentadas ao projeto de revisão do Plano Diretor PLC 25 de 2001. Não há orador inscrito. Pela ordem. Encerrada a discussão. Pela em ordem. votação. Pela ordem, pela ordem. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Para encaminhar o vereador Luiz Guaraná. Senhor presidente, na verdade era uma questão de ordem, porque esse projeto que a gente está votando agora, ele altera o artigo 8º, que passará a ter a seguinte redação: até o próximo dia 14 de dezembro de 2007, ou seja, até amanhã, a Comissão Permanente de Justiça, Redação e a Comissão Especial emitirão um parecer conjunto conclusivo. Se não tem a convocação para amanhã, como é que as comissões vão se reunir para emitir esse parecer até amanhã? Então é questão de ordem mesmo, sabe? Eu acho que é um tanto ou quanto inócuo, acho que a gente teria que fazer alguma emenda. Minha sugestão seria pedir o adiamento dessa matéria por uma sessão, para tentar entrar com emenda para prorrogar mais do que até o dia 14. Senão a gente vai aprovar um projeto aqui que é inócuo, porque não vão emitir o parecer até amanhã. Eu posso pedir para adiar a matéria por uma... Mas em votação não recebe mais emenda. Né? Então deixa votar. Então pronto, retiro o meu pedido de adiamento e a matéria torna-se inócua. Os postos de votação estão disponíveis. Becardino, Carlos Caiado, Chabel Zaire, Carlos Eduardo, Nelson Ferreira, Jerominho,
Jorge Felipe, Jorge Mauro, Jorginho SOS, Leila do Flamengo, Lília Sá. Estamos em votação. Paulo Serri, Pedro Porfírio, professor Sérgio Luparelli, Romualdo, Sami Jorge, Silvia Pontes, como vota? Théo Silva e Verônica Costa. Encerrada a votação, presente votando 26, o projeto está aprovado. Dispensada a redação final, vai para a promulgação. Agora é... Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em quarta sessão, emenda 4 e 5, projeto de resolução 40/2003, de autoria dos senhores vereadores Cláudio Cavalcante, Leila do Flamengo, Verônica Costa, Gerson Berg, professor Washington, Fernando Guzmão, Rodrigo Betlen, Marcelino de Almeida, Lucinha, Paulo Melo, Leomar Coelho, Rosa Fernandes, Agemiro Pimentel, Dr. Monteiro de Castro, que cria a medalha de São Francisco de Assis, terceiro milênio, no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Não havendo quem queira discutir, o projeto voltará em segunda discussão e em quinta sessão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar de número 37 de 2007, de autoria do senhor vereador Carlos Bolsonaro, que determina a obrigatoriedade do shopping center terem um posto de saúde emergencial aparelhado para atendimentos de seus funcionários e usuários. A matéria já está em votação. Que quer quórum de maioria absoluta para a sua aprovação. Os postos de votação estão disponíveis. Presente votando 24 senhores vereadores, não há quórum para deliberar. A matéria voltará em votação. Com a palavra pela ordem, o vereador Sebastião Ferraz. Solicito o adiamento por uma sessão do próximo projeto. O projeto que trata da Rocinha proíbe as construções. É o Ferraz que está com a palavra. Desculpe, senhor presidente. Então, eu já peço pela ordem aí para ficar inscrito, para evitar que pule e entre já para encaminhar. Então, quero pela ordem. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, eu hoje queria falar, já que nós estamos chegando no final de ano,
eu gostaria de falar sobre a derrota do governo do PT, ontem lá em Brasília, com a discussão do CPMF, em que essa questão, na época do presidente Fernando Henrique, o PT fazia críticas à matéria que foi discutida ontem lá no Senado. E uma coisa que me marcou muito na minha cabeça é o que o presidente Lula falava, que as pessoas que eram contra o CPMF, eles eram sonegadores. Eu fiquei pensando que o discurso do PT, naquela época, era contrário a esse projeto que eles perderam ontem lá no Senado. Isso perdeu por uma atitude em que ele vinha falando, quase que em todos os discursos, que aquele que era contra era sonegador. Então a gente conclui-se que todo o PT na época eram sonegadores. Ou será que só agora que ele percebeu que ele também era um sonegador? E eu quero dizer a ele, e falar em nome dos banqueiros, né, que todo mundo sabe, os jornais têm noticiado, o lucro em que os banqueiros tiveram no primeiro mandato do Lula e nesse quase 2 anos de mandato do Lula. Dizer ao presidente da República que o Hugo Chávez propôs lá um referendo para que ele pudesse ser reeleito até 2050. E os banqueiros aqui no Brasil querem fazer um plebiscito para que a gente possa manter o presidente Lula até 2071. Queria se enquadrar a data e o plebiscito de acordo com o discurso do PT. E outra coisa importante, ele firmar que essa verba agora, de 40 bilhões, iria para a saúde. Iria para a saúde. E quem acreditaria nisso e votaria uma matéria dessa? Só os vereadores aqui que votam uma coisa dessa, acreditando que lá na frente o prefeito vai cumprir com todas as nossas emendas. Essa é uma coisa interessante. Como as pessoas acreditam, como os vereadores acreditam. Olha o exemplo lá do Senado. Quando há a união, e eu fico impressionado com a direita, quando se une, ela se une para valer. E está de parabéns os senadores do PFL, hoje DEM, e o pessoal do PSDB, que lutaram, fizeram aquela farsa com os governadores para dizerem que os governadores foram lá para pressionar, mas aquilo era um teatro. E o político sabe fazer teatro, só não é contratado pelas televisões, mas ele sabe fazer o teatro na hora que tem que acontecer o teatro. E eles foram todos para Brasília, mas sabiam que a bancada do PSDB e do DEM
iria finalizar contra essa proposta do governo, essa proposta de quem é contra é corrupto e quem é a favor não é corrupto. Mas lá na ponta, anteriormente, o PT era todo corrupto, porque votou contra. E o Lula ainda vem oferecer 12 milhões para as escolas de samba. E quem vai controlar isso? Quem vai controlar esses 12 milhões? Será o bingo? Será o bicho? Quem vai controlar? Porque o município também não controla a verba que ele dá para as escolas de samba. Porque eu nunca vi prestação de contas chegar nessa casa, que é a casa que fiscaliza. Isso é o que tem acontecido no cenário político de todo o Brasil. Esses absurdos. Dá 12 milhões para escolas de samba e nos hospitais da rede pública você não tem luva para o funcionário calçar, não tem esparadrapo, não tem um dipirona para que se possa aplicar num paciente que chega em estado desesperador de dor. É isso que nós temos visto. Como tenho visto também os políticos. Sebastião Ferraz, seu tempo. Só para terminar, senhor presidente. Inclusive, eu vejo os políticos aí, bota faixa para tudo, cai uma placa de uma rua, ele vai lá, a prefeitura bota aquela plaquinha lá, ele bota uma faixa. Corta um galho de árvore, bota uma faixa. Mas eu ainda não vi nenhum vereador aqui botar uma faixa quando inaugura um pardal lá na Avenida das Américas ou lá no Meia. Não vejo ninguém botar uma faixa lá agradecendo a prefeitura por ter colocado aquele pardal ali. Nem sequer, senhor presidente, não há marcação que deveria ter marcação no solo de 100 metros até chegar ao pardal, porque são coisas propriamente invisíveis para os motoristas. E isso não é educação, isso é arrecadação. Isso o governo tem feito desses pardais um negócio de altos lucros. E nós precisávamos tomar uma providência, mas não nessa legislatura. Não vejo condições de nós fazermos isso. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que lamento o presidente da República declarar de quanto é contra, ele diz que as pessoas são corruptas. E quando ele é a favor, ele esquece que ele já se pronunciou lá na frente que ele era um corrupto. Muito obrigado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, projeto de lei complementar número 49/2007, de autoria das Comissões de Justiça e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Administração e Assunto ligado ao Servidor Público, Assunto Urbano e Meio Ambiente, Esporte, Lazer, Transporte e Trânsito. Suspende novas construções na área que menciona e dá outras providências. Por favor, adiamento Para por uma encaminhar, sessão. a vereadora Andréia Gouveia. Presidente, pedindo adiamento por uma sessão. O presidente submete ao plenário adiamento da votação Nominal. Por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitado verificação nominal,
pelo vereador Carlos Bolsonaro. Os postos de votação estão disponíveis para votar no requerimento de adiamento da votação. Charbel Zaire, Carlos Eduardo, Jerominho, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Jorginho SOS, Leila do Flamengo, Vou encerrar a votação. Não há quórum para deliberar. Votará em votação. Com a palavra, pela ordem, Wilson Leite Paz. Senhor presidente, inicialmente quero pedir desculpas pelo fato de, pela primeira vez, estar neste plenário sem usar gravata. Jamais ocorreu isso comigo, mas hoje tive que fazer exames médicos, aliás, com excelentes resultados, e vim assim despreparado para me apresentar conforme o regimento interno exige. Mas, senhor presidente, vou pedir dentro de alguns instantes, vou formalizar o pedido de adiamento por uma sessão de um projeto de minha autoria, que está na pauta agora, que determina a existência de creche nas edificações com 80 ou mais unidades habitacionais, cujo artigo 1º diz: será condição obrigatória para o licenciamento ou habite-se de edificação ou grupamento de edificações com 80 ou mais unidades habitacionais, a existência de creche para uso de seus condôminos ou de não moradores, nas condições estabelecidas nesta lei. Dentro de alguns instantes, formalizarei o pedido para o adiamento por uma sessão. Aproveito a oportunidade, senhor presidente, para congratular-me com a parcela do Senado Federal que derrubou a denominada CPMF. E estou muito feliz e à vontade para falar a este respeito, porque em 1996, quando foi votada a CPMF, fui um dos poucos votos contrários à sua criação, porque não acreditava que esses recursos fossem direcionados conforme era prometido pelo governo para a saúde pública. Mas, ao contrário, esses recursos acabariam servindo para atender às exigências da alta corrupção, que precisa de muito dinheiro. E esse dinheiro vem dos cofres públicos. E os recursos dos cofres públicos são advindos dos tributos que todos os cidadãos pagam. Por essa razão, senhor presidente, fiz publicar na imprensa, nestes 2 últimos meses, uma matéria chamando a atenção dos senhores vereadores a esse respeito. Matéria essa que dizia o seguinte, foi a última publicada a domingo: por que o governo de Lula exige a CPMF? Porque a corrupção precisa de impostos altos. Palavras do vereador Wilson Leite Passos, que quando deputado federal em 1996 votou contra a criação da CPMF, no seu entender, em nome da saúde, criava recursos para a alta corrupção.
A corrupção dominante e desavergonhada é uma das causas fundamentais dos constantes aumentos de tributos e impostos que massacram os brasileiros. A corrupção exige muito dinheiro e esse sai dos impostos e tributos que todos os brasileiros pagam. Qual o exemplo que é dado à juventude e o futuro que espera o Brasil sob o império da escória moral e dos bandoleiros que hoje no poder enriquecem com os dinheiros públicos? Essa foi matéria que fiz publicar durante 2 meses em alguns jornais, buscando sensibilizar uns tantos senhores senadores para votarem contra a CPMF. O que ocorreu ontem, para satisfação das pessoas de bem e daquelas pessoas que não se deixam iludir por vãs promessas de aventureiros que são capazes de mentir diuturnamente ao povo brasileiro, fazendo promessas miríficas, mas, na verdade, tendo atrás dessas promessas interesses espúrios, como seja a apropriação dos dinheiros públicos, como estavam fazendo por via da CPMF. Portanto, ficam aqui as minhas palavras de cumprimento aos senadores que ontem votaram em defesa dos dinheiros públicos. E fico feliz mais, porque durante 2 meses fiz publicações na imprensa a esse respeito, procurando despertar a consciência dos senadores para que votassem contra a CPMF e não dessem mais esses recursos para a manutenção da corrupção desbragada que hoje domina o Brasil, tendo à frente dos destinos do país verdadeiros bandoleiros que chegaram ao poder apenas para enriquecer a qualquer custo. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, agradecendo a atenção e pedindo o adiamento por uma sessão do meu projeto de número 867, que determina a existência de creches nas edificações com 80 ou mais unidades habitacionais. Era o que tinha a dizer. Uma sessão, por uma sessão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, projeto de lei 867 de 1990, de autoria do senhor vereador Wilson Leite Passo, que determina a existência de creche nas edificações com 80 metros ou mais unidades habitacionais. E fazendo a fala, nas edificações com 80 ou mais unidades habitacionais. Presidente, submete ao plenário, adiamento por uma sessão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, tendo pedido o vereador Carlos Bolsonaro a verificação nominal, os terminais estão à sua disposição aí, senhores vereadores. Não. Tá. Também tivemos... Tem que ter cuidado. Encerrada a votação, presente votando 19, 20 vereadores, não há quórum para deliberar. Sendo a terceira constatação de falta de quórum, a presidência, antes de encerrar, lembre, senhores vereadores,
Hoje, às 18h30, será realizada a solenidade de entrega de conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto e da medalha de mérito esportivo pan-americano ao senhor Rubens Lopes da Costa Filho. Requerimento do senhor vereador Sami Jorge. E amanhã, às 10 horas, solenidade de entrega de medalha Pedro Ernesto e moção a pastores e evangélicos. Requerimento da vereadora Lilian Sá. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. O dia será publicada no Diário da Câmara Municipal.